Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita, e vamos finalizar hoje ensaio teórico sobre a sensibilidade dos espíritos, questão 257, parte 3. Vamos lá. Sensacional, tem que ver os outros vídeos para você acompanhar. São 2 vídeos, a parte 3, só disso aqui. São 7 vídeos que nós fizemos sobre a outra parte aqui, que são as sensações e percepções dos espíritos, né? Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. São 7 vídeos e mais 2 anteriores a esse, que é do ensaio teórico, tá? Vale a pena? Muito, muito mesmo. Vamos lá. Esse envoltório, que é o perispírito, tomado do meio ambiente, varia segundo a natureza dos mundos. Ao passar de um mundo a outro, os espíritos trocam de envoltório, assim como trocamos de roupa quando passamos do inverno ao verão ou do polo ao equador. Os espíritos mais elevados, quando vêm nos visitar, revestem-se do perispírito terrestre e então suas percepções operam como em nossos espíritos comuns, vulgares. Mas todos eles, inferiores ou superiores, ouvem e sentem apenas o que querem ouvir e sentir. Sem possuir órgãos sensitivos, podem tornar suas percepções ativas ou nulas segundo a sua vontade, havendo apenas uma coisa que são forçados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. Como que eu ouço apenas aquilo que eu quero ouvir? Eu, aqui encarnado, se passar o carro do ovo lá na frente, ou passar um imbecil com uma picape com um som gigante tocando música do acasalamento ou funk, como queiram chamar, eu vou ouvir. Por quê? Porque eu tenho um receptor, tenho 2, e eu vou receber essas ondas sonoras que estão vibrando no ar e eu vou ouvir. Não tem como me privar disso, a não ser que eu coloque um fone anti-ruído para tentar não ouvir nada. Mas ainda assim eu vou ficar ouvindo a minha respiração. Vou ficar ouvindo a minha respiração. Porque eu tenho receptores que estão ali para isso, para receber essas informações. Enquanto desencarnado, eu vou receber massas materiais, massas de matéria, e eu recebo ou não recebo. Viu a diferença? Viu o que significa, então, eu ouvir só o que eu quero, eu ver só o que eu quero? Porque para ver aqui, se eu tiver com o olho aberto, eu estou recebendo informações aqui que estão sendo processadas. Então, se você vai mostrar alguma coisa para mim, tem uma matéria mental que foi gerada daquilo que você quer mostrar para mim, e você manda para mim vamos colocar essa bolha, não é assim, mas essa bolha que bate no meu perispírito, mas eu estou encarnado, não recebi nada, então eu preciso que entre por essas 2 janelinhas aqui, certo? Quando eu estou desencarnado, vem vindo aquela bolha de você, aquela que eu estou falando, essa bolha de imagens, eu não quero. Vem de você, não me interessa. Então não vejo. Eu vejo só o que eu quero. Percebeu? É assim que funciona. Onde estou? Sua visão é sempre ativa, mas eles podem tornar-se reciprocamente invisíveis uns para os outros. Entendeu? Conforme a classe que ocupam, podem ocupar-se dos que lhes são inferiores, mas não dos que lhes são superiores. Eu falei no outro vídeo, a gente só vê da gente para baixo. A gente vê quem está no mesmo nível que a gente e os que estão nos níveis abaixo. Nos níveis superiores a gente não vê, né? Nos primeiros momentos após a morte do corpo, a visão do espírito é sempre turva e confusa. Ela se aclara à medida que o espírito se desprende, podendo alcançar a mesma nitidez que tinha durante a vida, independente do fato de penetrar em corpos que são opacos para nós. Quanto à sua extensão através do espaço indefinido, no futuro e no passado, ela depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Isso a gente já estudou nos vídeos anteriores. Toda essa teoria, se dirá então, não é muito reconfortante. Pensávamos que, uma vez livres do nosso envoltório grosseiro, que é o corpo, instrumento de nossas dores, não sofreríamos mais. E eis que vós nos vindes ensinar que ainda sofremos e que, de uma forma ou de outra, isso não significa sofrer menos. Pobres de nós, sim, ainda podemos sofrer e muito, e por muito tempo,
mas também podemos deixar de sofrer já no instante em que abandonamos a vida corpórea. Aquilo que a gente falou, se eu souber que aquilo lá é meu corpo, que aquilo não sou eu, enquanto eu achar que aquilo lá, aquele corpo, sou eu, que aquele perispírito, aquilo lá, sou eu vou continuar sofrendo mesmo. Quando eu perceber que eu sou espírito, que aquilo lá é meu corpo que me serviu, não serve mais, beleza, vai voltar a desagregar a matéria, que o meu perispírito é um envoltório que me serve, beleza, que é útil, mas que não sou eu, muda bem a figura das coisas. O sofrimento desse mundo, às vezes, independem de nós, mas muitos deles são consequência da nossa vontade. Remontando à origem, se verá que a maior parte deles é consequência de causas que poderíamos ter evitado. Quantos males e enfermidades o homem não deve aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? O homem, ser humano, tá? O homem que sempre tivesse vivido sobriamente, que não tivesse abusado de nada, que sempre tivesse tido gostos simples e desejos modestos, se teria poupado de muitas tribulações. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre as consequências da maneira como viveu na terra. Sem dúvida, ele não sofrerá mais de gota nem de reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não serão menores. Vimos que seus sofrimentos são o resultado dos laços, dos elos, que ainda existem entre o espírito e a matéria. Que quanto mais ele se desprende da influência da matéria, ou em outras palavras, quanto mais desmaterializado estiver, menos sensações penosas experimentará. Ora, depende dele libertar-se dessa influência a partir dessa vida. Ele tem o seu livre-arbítrio e, consequentemente, a escolha entre o fazer e o não fazer. Que dome suas paixões animais, que não sinta ódio, nem inveja, nem despeito e nem orgulho, que não seja dominado pelo egoísmo, que purifique sua alma pelos bons sentimentos, que faça o bem, que não dê às coisas desse mundo mais importância do que elas merecem. Então, mesmo sob seu envoltório corporal, ele já está depurado, já está desprendido da matéria, e quando deixar esse envoltório, não sofrerá mais a sua influência. Que coisa extremamente interessante, né? Se eu parar de dar importância para as coisas que são da terra, que são físicas, que são materiais, literalmente falando, que são dessa vida aqui, para começar a entender que a verdadeira vida é fora do corpo físico, que eu estou aqui de passagem, que eu não trouxe nada e não vou levar nada, a não ser aquilo que eu aprendi e aquilo que eu evoluí, mesmo encarnado, eu já estou me prevenindo de um monte de dores. Bezerra de Menezes é um caso. Né? Bezerra de Menezes é um caso. Agora, como ele, há muitos ou há poucos, segundo Emmanuel, poucos, infelizmente, a grande maioria não sabe nem que desencarnou. E aí é um aprendizado grande. Eu me lembro sempre de um caso que eu conto há muitos anos, de uma doutrinação que eu fazia numa reunião de desobsessão, uma moça que morreu em tenra idade, cujo corpo estava em tenra idade, foi uma encarnação curta, e quando ela morreu, o corpo dela morreu, ela se viu perante uma escada. Por que perante uma escada? Porque à época que ela morreu até tinha desenhos do Tom e Jerry que eram assim, e vários outros desenhos e filminhos que mostravam isso, que para você ir para o céu havia uma grande escada, e para o inferno era um buraco, né, que você caía no buraco e ia lá para as garras do capeta. E ela, por ter uma vida simples, uma vida boa, no que diz respeito a fazer o certo em vez do fácil dentro das condições que tinha, ela então saiu do corpo e viu a escada. Ah, Deus colocou uma escada para ela? Não, a cabeça dela, a mente dela, criou aquela escada porque ela se sentiu digna de ir para o céu. Porém, no entanto, contudo, todavia, o que tinha no final da escada? Ninguém sabe, não é? Como que é o céu? O que é o céu? Não foi possível plasmar tudo isso. Então ela subiu e chegou num certo momento, acabou a escada. E ela me dizia, olha, eu sentei, quando acabaram os degraus, eu sentei. E aí veio essa senhora e me trouxe, era uma das mentoras da casa. Veio essa senhora e me trouxe até aqui e eu estou conversando com você. E eu fui conversando com ela e tudo mais.
respeitando a individualidade dela, sem querer trazer revelações, você morreu, essas coisas todas, até porque ela não morreu, o que morreu foi o corpo. E aí eu consegui tirar a informação dela de que havia, do momento da morte do corpo dela até aquele momento da doutrinação, havia se passado 37 anos. Foi algo bom para ela? Foi algo bom para ela. Ela não tinha conhecimento do mundo espiritual e precisava se depurar o suficiente para poder ser resgatada. Estava sendo amparada pelos parentes que ela não podia ver, aos quais ela não conseguia ver? Sim. E ela estava num lugar protegida, não estava no umbral, ela estava num lugar terra a terra. Mas, sabendo que tinha morrido o corpo dela, e que ela estava indo para o céu. Mas o que é o céu? E ela foi poupada da sensação da relatividade do tempo por merecimento, por méritos. Isso é importante. Então foi uma coisa boa que aconteceu com ela? Foi. Mas foram 37 anos perdidos, né? Porque ela não tinha o conhecimento que nós podemos ter do Espiritismo, não é? Os sofrimentos físicos pelos quais passou não lhe deixam nenhuma lembrança penosa, isso para o espírito mais superior. Não lhe resta nenhuma impressão desagradável, pois elas só afetaram o corpo e não o espírito. Se sentirá feliz por ter se libertado, e a tranquilidade de sua consciência irá isentá-lo de qualquer sofrimento moral. Perceberam? Desde o momento de estar encarnado, fazendo o certo em vez do fácil, descobriu que é errado, para de fazer, que é a transformação moral. Lutou contra as más inclinações toda hora, todo dia. Isso faz uma diferença brutal. E o conhecimento do que acontece pós a morte, de que eu não sou aquele corpo que morreu, eu não sou aquele perispírito que eu estou vendo, eu sou algo muito mais do que isso, que é o espírito, eu sou o espírito. Isso faz que desde o momento que eu estou encarnado, eu já esteja o chamado desmaterializado. Porque eu vou dar importância para aquilo que é importante, que é espiritual, e não aquilo que é material. Fábio, mas a gente precisa comer, a gente precisa vestir, a gente precisa morar. Eu sei, só não podemos dar uma importância muito grande a tudo isso. A casa é importante? Extremamente importante. Mas ela não é mais importante do que o ser humano que mora nela. A comida é importante? Extremamente importante, mas ela não é mais importante do que as pessoas que vão saboreá-la. Isso não pode ser confundido. A partir do momento que é confundido isso, em que a casa é mais importante que o ser humano, em que a comida é mais importante que o ser humano, em que algumas coisas passam a ser mais importantes do que o ser humano, tem alguma coisa muito errada, e é comigo, não é com os outros. Diz Kardec, interrogamos milhares de espíritos sobre esse assunto, espíritos pertencentes a todas as classes e posições sociais, estudando-os em todos os períodos da vida espírita, desde o instante em que abandonaram o corpo. Acompanhámo-lo passo a passo na vida de além-túmulo para observar as mudanças que nele se operavam, em suas ideias, em suas sensações, e sob essa perspectiva, os homens mais vulgares, mais comuns, não foram os que nos forneceram os elementos de estudo menos preciosos. Ora, notamos sempre que os sofrimentos têm relação com a conduta da qual sofrem as consequências, e que essa nova existência é a fonte de uma felicidade inefável para os que seguiram o bom caminho, de onde se conclui que aqueles que sofrem foi porque assim o quiseram e que só devem queixar-se de si mesmos, tanto no outro quanto nesse mundo. Ah, Fábio, mas fulano de tal ou eu mesmo sofri muito no plano espiritual. A culpa é sua. Não pode ser de outra pessoa, sabe por quê? Porque Deus é muito bom, é infinitamente bondoso, mas é infinitamente justo. Não podemos esquecer disso. Infinitamente justo. E cada um de nós tem exatamente que colher aquilo que plantou. Exatamente. Ah, mas o meu pai... Esquece seu pai. Ah, mas minha mãe... Esquece sua mãe. Ah, mas meu marido... Esquece seu marido. Ah, mas minha esposa... Esquece sua esposa. Ah, mas meus filhos... Esquece seus filhos. Você está colhendo o que você plantou. Não tem como ser diferente, porque Deus é infinitamente justo. Infinitamente justo.
Que triste. É nada, que bom que é assim. Amanhã a gente vai começar um outro item que é escolha das provas. Oh, meu Deus. Aqui vou contar um segredo para vocês no finalzinho desse vídeo. Isso aqui um dia eu levantei do Clarim e fui embora. Num estudo que estava o Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior de Franca, um promotor de Franca, falando das nossas provas, das nossas expiações, que ele disse que a gente escolhe a família que a gente vai nascer. Eu levantei e fui embora, falei, isso aqui é coisa de louco. Depois eu voltei e hoje estou ensinando aqui que é verdade, é isso mesmo. É isso aí, amanhã a gente volta. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica, tchau.